Correia do Instituto Trata, que, aliás, o assunto que vamos falar me interessa. Se é a questão da prótese no quadril. Está cada vez mais, digamos, comum esse tipo de situação, né? Porque eu me lembro que quando eu fiz coloquei a minha prótese no quadril direito, não eram muitos, já faz, sei lá, 10, 12, 15 anos, eu acho. E não era muito comum esse tipo de situação. Agora parece que está ficando cada vez mais comum, né? Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Pois é, essa é uma condição bastante frequente, né? E em alguns casos, as pessoas que sofrem com doenças na articulação do quadril, elas precisam colocar a prótese ou recebem indicação. E a gente está aqui para conversar um pouquinho disso, esclarecer. Em nome do Instituto Trata, nós somos uma clínica especialista no tratamento de quadril, joelho e tornozelo. E a gente vem com essa proposta de justamente ajudar as pessoas tanto na reabilitação da cirurgia de prótese de quadril, quanto também nas outras afecções do quadril em que não é necessário colocação da prótese, né? O fato da gente permanecer muito tempo sentado hoje, né? A grande maioria dos trabalhos não exige um esforço físico, mas a postura pode complicar nisso aí, Beatriz? Então, geralmente não. Então, existem uma série de fatores que a gente precisa averiguar, né? Geralmente as condições de quadril aí, elas podem ter diversas questões, diversas causas que a gente costuma falar, né? Desde uma artrose severa, sim, um impacto foi o meu caso. Um impacto femoroacetabular. Então, tem diversas condições que a gente teria que levar em condição, né? E geralmente o paciente que ele tem essas condições é um paciente que vai sentir dor, por exemplo, no subir dessa escada, no caminhar, no agachamento, né? Então, tem algumas atividades que o paciente que tem essas condições, né, não vai conseguir fazer, vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu lembro o tempo que eu passei antes de fazer a prótese, era dor sentado, deitado, caminhando, a dor era constante. Né? Me arrependi de não ter feito antes colocado a prótese, que aí terminou com a dor. Né? É engraçado, Ronaldo, porque como a dor ela vai se manifestar e o que ela vai incapacitar, ela pode variar. Sim. Mas isso é bem frequente nos casos de artrose especificamente, né? Dor ao subir e descer a escada, dor durante a caminhada. Sim. Ou até mesmo, às vezes, a dor ela não é tão na região na virilha, né? Existem casos em que a dor é bem inguinal, na região da virilha. A minha era bem na cartilagem mesmo ali, eu sentia que era ali. Mas era mais lateral. Mais lateral. Mas ela aí que tá. Então, a gente precisa avaliar muito bem. E lá na clínica a gente faz uma consulta longa para tentar identificar se esse problema é articular e realmente precisa da cirurgia, ou se é uma outra questão que a gente consegue tratar sem fazer essa intervenção, né? Tem essa... Os sintomas pode significar outra coisa? O que acontece? A cirurgia ela vai ser indicada... Ela não é uma cirurgia somente para os casos de degeneração, né? De desgaste, mas também, principalmente. Sim. Mas, por exemplo, pessoas idosas, né, que às vezes acabam fraturando o fêmur ou fazendo alguma outra lesão, elas acabam substituindo a articulação por ser mais fácil de reabilitar e vai melhorar muito a qualidade de vida do que fazer uma cirurgia para fixar a fratura, por exemplo. Sim. E quanto mais velho, pior. Né? Exato. Mas vai variar muito de caso para caso. Geralmente as pessoas se assustam muito com o diagnóstico de artrose e de desgaste. Sim. Mas hoje o que a gente sabe é que a recomendação nível a primeira recomendação para os casos de artrose é tratamento conservador, tá? Sim. Com exceção dos casos avançados. Conservador significa não cirúrgico. Conservador seria um tratamento com fisioterapia. Sim. Tá? E essa fisioterapia especializada, né, feita da maneira correta, com exercícios individualizados, que vão ser focados principalmente na força dos membros inferiores, né? Sim. E a pessoa entender a condição, né? Entender o que ela tem e como que ela pode também se autogerenciar. Sim. Possível não é isso que eu quero perguntar. Eu percebi que mesmo quando eu fiz, a partir do momento que eu fiz a minha colocação da prótese no quadril, houve uma modificação tecnológica nos implantes, como é que chama o que vai no material? Isso, no material. Tá? Inclusive com a situação de pessoas fazerem
e saírem do hospital na mesma hora. Sim. E a minha época não era possível isso, era uma semana para começar a andar. Mudou bastante, né, tecnologicamente. Sim. Isso. Ronaldo, é o seguinte, tanto quando a gente fala quanto em material de prótese, e aí entrando na área dos nossos amigos ortopedistas, né, a gente tem uma evolução, existem materiais diferentes, como próteses de metal, prótese de cerâmica e tal, e também na forma com que a prótese ela é colocada. Então ela pode ser, hoje em dia a gente tem até cirurgia robótica, onde o robô auxilia o cirurgião a fazer. Então, quando as pessoas me perguntam, recebi indicação de fazer uma prótese e tenho medo de fazer, né? Eu deixo claro que não é uma cirurgia segura. Sim. Quando ela é bem indicada, principalmente nos casos avançados de artrose, ela vai ajudar muito. Mas não significa que essa pessoa não vai precisar fazer uma fisioterapia e uma reabilitação bem feita. Sim. Né? Então, realmente, a gente tem avanços bem significativos nessa área da cirurgia de quadril. E nesse contexto da fisioterapia, né, já que o Henrique tocou nessa questão, a gente sempre tem que pensar como que está essa condição muscular antes também. Então, fazer um pré-operatório também bem interessante para a gente conseguir reabilitar com maior chance de sucesso, né? É possível, a partir de uma fisioterapia, se prorrogar a condição se necessitar de uma cirurgia? É possível, mas a gente tem que averiguar a cada caso, né? Nem sempre a gente vai ter sucesso, então aí a gente realmente vai orientar, né, a questão junto com o ortopedista, né? A gente vai tomar essa decisão em conjunto, mas na grande maioria das vezes a gente consegue sim ter um resultado bem legal. Porque eu tive um bom tempo tomando não lembro qual era o nome do remédio, mas era o mais conhecido aí, mas que não resolveu, até chegar um momento que o médico disse, olha, cirurgia. Aliás, eu recomendo para quem precisa, porque assim, tira a dor do dia para a noite, né? Sim, perfeito, Ronaldo. Hoje em dia a gente não tem medicação para reparo de cartilagem. Pois né? Isso é uma coisa que ela é bastante difundida e na internet vende bastante. Né? Colágeno, etc e tal. Mas a literatura mostra que isso aí não ajuda de fato os pacientes. O tratamento vai ser com fisioterapia, né, e com a cirurgia de prótese quando necessária. Lá na clínica a gente trabalha com uma avaliação com duração de 1h30. Tá? Então é uma consulta longa, no qual a gente consegue fazer uma triagem e realmente entender se esse paciente precisa fazer a cirurgia ou não. Independentemente de exames? Sim. Só uma anamnese, só no... O diagnóstico, clínico, diagnóstico ele é clínico. Sim. Tá? O exame de imagem ele é um exame complementar, né? E a gente consegue, sim, através da apresentação clínica e de algumas perguntas específicas, entender em que estágio esse indivíduo está, né? Como é que está a funcionalidade dele, e já indicar se esse paciente vai precisar fazer fisioterapia ou se ele vai precisar fazer a cirurgia da prótese. A partir da realização da cirurgia, qual é o prazo para a retomada de um trabalho normal, para a pessoa fazer as suas atividades? Então, dependendo do material, já na próxima, fez a cirurgia, né, no pós-operatório, a pessoa já inicia a reabilitação, então é importante ter esse acompanhamento, né? Claro que a gente sempre preza por começar antes a reabilitação, então esse paciente já vai chegar, né, na cirurgia bem orientado do que ele deve fazer, do que não. Então isso já é bem interessante pra gente, né? Mas o período vai depender do que ele quer voltar a fazer. Então, a gente tem que pensar realmente individual, o que ele quer voltar a fazer, para a gente poder pensar num plano específico para aquele paciente. A questão da idade, como é que fica? Quanto mais idoso, mais complicado para se fazer a cirurgia? Sim, mas depende, eu considero mais os fatores de saúde do indivíduo, comorbidades, né? Tudo isso vai ser feito a triagem com ortopedista também, para entender se é possível fazer essa prótese, se tem um custo-benefício bom ou não, né? Sim. Hoje, qual é a durabilidade das próteses, mais ou menos? Quanto tempo? Varia de material para material. Tem prótese de metal e de cerâmica? Cerâmica, E tem mais um outro material que agora eu não lembro o nome, tá? Que ele tem uma durabilidade maior. Né? Mas geralmente aí elas duram... Mais caro, obviamente. Varia vai variar de 8, 10 anos até 20, vai variar muito de acordo com o material que é feito e etc e tal. Deixando claro que isso aí é assunto para os nossos amigos ortopedistas, se eu estiver falando alguma... Na realidade, a reposição, refazer a prótese,
significa que isso a partir de uma piora de quem recebeu a prótese. Quer dizer, se eu recebo a prótese e começa a doer novamente, significa que eu, de uma maneira geral, teria que refazer, tirar aquela e colocar outra? Sim, acontece. Acontece às vezes de precisar fazer a revisão, né? Sim, elas têm durabilidade, né? Tempo de durabilidade. Como é que a pessoa... Então, o primeiro passo é consultar. Vai ter uma consulta mais longa para determinar se há necessidade ou não. Tá? O Instituto faz exatamente isso. A partir dessa definição, tanto a questão fisioterápica quanto cirúrgica, o Instituto resolve? Na verdade, a gente trabalha com fisioterapia especializada. Sim. Então, o nosso papel é tentar devolver a capacidade física, diminuir dor, né? Fazer com que a pessoa retorne a fazer as tarefas que ela deseja fazer sem dor, como subir e descer escadas, caminhar, permanecer em posições sentadas sem sentir dor, né? E a parte cirúrgica aí fica para os nossos colegas ortopedistas, que nós não temos dentro da clínica. Sim. Né? Então, a gente trabalha com essa parte da reabilitação pós-operatória, né, e do tratamento sem cirurgia. Que legal. Então, quem tiver algum problema... Aliás, eu tenho percebido, né, que essa questão do quadril, pelo fato de a gente ter hoje muito menos movimento físico, né? Sim. Deve ter aumentado bastante. Você tem algum dado sobre isso? Sim, na verdade, esse é um assunto bem interessante. Quando as pessoas enxergam o diagnóstico ou veem o laudo, o que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas ficam com muito medo. Sim. Né? E esse medo... Eu passei por isso. E o medo, ele é uma coisa interessante porque muitas vezes ele piora a condição. Né? Ele Sim. piora a condição, evitar movimentos nem sempre vai ser o que vai fazer com que essa pessoa melhore, pelo contrário, ela vai piorar. Claro. Mas por ter um desgaste ou por o exame apresentar tal alteração, né? Às vezes as pessoas pensam que se eu movimentar vai piorar. Tá? Por isso que é importante fazer uma consulta para que a gente consiga orientar, né, e conversar sobre o caso específico daquela pessoa para conseguir melhorar a qualidade de vida dela. Né? Com certeza. Então, prótese do quadril ou fisioterapia, né, para corrigir alguns problemas, procure o Instituto Trata, que vão tratar exatamente com especialistas exatamente nesse processo. E eu recomendo, né, que quem tiver a indicação para cirurgia, que faça, porque melhora sensivelmente. Melhora. Né? Mas se a gente puder evitar a cirurgia, é melhor, né? Se puder fazer fisioterapia, muito melhor, né? Perfeito. A gente fica localizado, Ronaldo, lá na Rua Venceslau Brás. Rua do Fórum. Rua do Fórum, 227. Tá? Então, as pessoas que aí sentem dor no quadril, né, que receberam indicação de cirurgia ou que tem outras afecções, como dores no quadril, no joelho ou no tornozelo, eles podem nos encontrar pelo contato 48-988-03-8711. Tá? 48-988-03-8711. Eu já gravei. E lá na clínica a gente tem o Instituto Trata, mas a gente também tem o ITC, que é de coluna, então a gente trabalha com esses dois ramos. Que maravilha. Beatriz Alano, Henrique Corrêa, muito obrigado pela entrevista aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, pessoal, quem tiver alguma dificuldade nessa área, procure na Rua do Fórum, Instituto Trata ou o ITC Vertebral, né? Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho. Obrigado, Ronaldo, obrigado a todos os ouvintes. Obrigado. Um ótimo dia a todos. Obrigado, tudo de bom para vocês. Continuamos aqui, deixa eu ver o que... O Giovanni diz o seguinte: curti a indicação, professor, de Hiroshima. É importante a gente conhecer a história. Eu pesquisei aqui, Hiroshima foi o Little Boy, Nagasaki foi Fatman. Então tá. Sabe por que era chamado de Fatman? Não. Porque foi usado plutônio na bomba. São duas, uma é hidrogênio e outra era com plutônio. Little Boy foi utilizado urânio 235, já Fatman foi usado plutônio 239, né? Inacreditável, né? Se a gente pensar que 100 mil pessoas morreram